Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Muito bom. Então, boa noite a todos, né? Nossa primeira webinar, né? E quero dar as boas-vindas a todos, né, que estão presentes aqui nessa sala. E o meu boa noite especial para a professora Audrey, né, que veio aqui nos brindar com a palestra, né? E então, assim, durante a palestra, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês poderão fazer essa pergunta através do chat, tá bom? Vocês estão me ouvindo, estão me vendo, mas eu não consigo vê-los, tá certo? Mas vocês podem, né, fazer perguntas, se apresentar, enfim, eu acho que esse é o nosso grande objetivo, que vocês participem, tá bom? Então, como nós não temos muito tempo, né, temos muito para falar, então é uma grande satisfação, né, de nós termos a nossa primeira webinar com a professora Audrey. Eu quero apresentá-la. Eu sou a Denise, né? Antes de apresentar a Audrey, deixa eu me apresentar. Eu sou a Denise Lorenzetti, sou enfermeira, sou professora aqui na Unisa, nos cursos de graduação, também faço a coordenação do curso de gestão hospitalar, curso tecnológico em gestão hospitalar, dou aula no curso de enfermagem e também faço a coordenação do curso de gerenciamento de enfermagem e do curso de segurança do paciente. Então, 2 cursos de pós-graduação, né? E eu quero apresentar agora a professora Audrey, que é a nossa convidada de hoje, né? Ela é enfermeira também, formada pela Escola Paulista de Medicina, tem mestrado pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Enfermagem. Ela atuou em 2 grandes hospitais aqui de São Paulo, né, durante muito tempo. Então, ela tem uma bagagem, uma experiência fantástica. Aproveitem, tá? Porque ela é fera, né? E ela tem, assim, uma grande experiência na área de gestão, na área de liderança, não é? Na parte assistencial também. Enfim, então, isso é, né, muito importante. Ela é docente, consultora em gestão assistencial e também de qualidade. Ela é membro do Conselho Fiscal de Gestão da Associação Brasileira de Enfermagem, da gestão de 2021, mentora do projeto de pesquisa do Grupo de Estudo e Pesquisa em Administração e Saúde, da Unifesp, e ela também é escritora, né? Porque, assim, ela não perde tempo, né? Ela escreveu o livro Calor Humano, Sua História em um Ambiente Hospitalar, que foi lançado em 2020, recente, né? Saiu do forno, né, Audrey? E aborda aspectos da humanização hospitalar na linha da história oral e temática, né? E ela também participa da Associação de Voluntários da Saúde 2021, atual, né? Até a data de hoje, na gestão da qualidade e segurança. E ela é docente dos cursos, né, de pós-graduação da Unisa, gerenciamento de enfermagem e também de segurança do paciente, tá certo? Então, Audrey, eu gostaria que você, então, eu não sei se eu falei tudo, né, todas a sua experiência, enfim, mas gostaria de você falasse, né, um pouquinho aqui da proposta da nossa palestra hoje, que é o papel do gestor dos serviços de enfermagem baseado em valor em saúde. Né? Eu sempre digo que os enfermeiros estão à frente de tudo, seja lá na unidade básica de saúde,
num equipamento, né, de saúde, num hospital, enfim, não há saúde se não houver enfermagem e à frente da enfermagem os enfermeiros, né? Então, fique à vontade, né? Agora, a câmera e o microfone são seus. Ok, Denise, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando para os alunos, né? Falando para o público em relação a um tema importante, né? Eu realmente tenho 30 anos de experiência na enfermagem, trabalhei em dois grandes hospitais, né? No começo da minha carreira no São Camilo, trabalhei pouco tempo na área de supervisão, mas eu ainda era uma recém-formada. E aí eu fui para o Hospital Sírio-Libanês com 6 meses de formado e fiquei lá 30 anos. Né? Lá eu fiz fiquei 10 anos como coordenando o pronto atendimento, fiquei 17 anos como gerente na área de enfermagem, área assistencial. E a gente viu nessas décadas, né, todas que passaram, a gente até estava comentando sobre esse passado, né, o quanto que as coisas foram evoluindo, né, e hoje a gente trouxe esse tema falando do valor, do valor da entrega com valor, o valor do cuidado, né, se a gente pensar naquele conceito, né, quando a gente falava eu estava pensando nisso hoje, em competências, que você fala, né, o chá, né, conhecimento, habilidades, atitudes, depois vem a chave, né, que incluía o V dos valores e o E da entrega. Né? Só que não é a entrega, né? O gestor de enfermagem pensa, a minha equipe está entregando, né? Mas está entregando o quê? Né? Que valor é isso? Que valor é esse? Né? Então, há muito tendências conceituais, né, nesse tema de valor em saúde, né, um cuidado de alto valor. Mas eu vou trazer aqui, vou até compartilhar com vocês, um tema, deixa eu pôr aqui o compartilhamento. A gente traz aqui um conceito, acho que vocês estão enxergando, né? Esse é um conceito trazido do Quadruple M e o Triple M, né? Não sei se vocês conhecem, o Institute for Healthcare Improvement, trouxe isso, não é tão novo, é de 2008, né? O Triple M, né? O que é o Triple M? É essa figura do lado esquerdo aqui, esse triângulo, né? Mostrando que o valor em saúde, né? Ele tem vamos dizer, três dimensões, né? São três metas, né? Que se integram, né? A saúde da população, né? Para a população, o custo por paciente, né, e a experiência do cuidado. Né? Então, quando a gente fala aquilo agrega valor, está muito ligado a esse conjunto. E depois ele se transformou com o tempo em um quádruplo M, né? São quatro dimensões. Né? Então, foi acrescentada a experiência do colaborador como um fator importante para fazer esse valor, o cuidado em alto valor. Né? Então, o que é, na verdade, um cuidado de alto valor? Né? É esse equilíbrio, né, do benefício clínico que o paciente vai ter, né, o usuário, né, equilibrando com o custo, né, menos dano. Né? Então, a gente pensa, ninguém vai no hospital para sofrer um evento adverso, para ter um problema, né, para sair num estado pior do que entrou, né? E cujo o objetivo é melhorar o resultado para o paciente. Né? Então, esse é um conceito. E aí, a gente tem que pensar, né, quando eles criaram isso, você pensa em sistemas de saúde e você pensa também desdobrando dentro de um hospital. Né? Então, como que todo esse acesso ao cuidado, até a continuidade do cuidado, vai se dar, né? Quando você pensa numa linha de cuidado, você vai pensar, né, nesses pilares, para você ter um cuidado de alto valor. Então, hoje, existem vários conceitos, né? Isso, assim, é um desafio para o sistema, desafio para os hospitais, né? Aqui a gente vai falar um pouco da área hospitalar, mas ressignificar mesmo, né, o valor da entrega, né, para os melhores resultados para o paciente, né, e isso daí traz esse conjunto de dimensões. Eu vou finalizar aqui e encerrar o compartilhamento para a gente continuar conversando, né. Eu acho que, assim, eu posso falar um pouco da enfermagem, né? Quando a gente fala nesses quatro pilares, essas quatro dimensões,
o gestor de enfermagem, né, quando a gente vai falar em saúde populacional, se você é um gestor de enfermagem, se você é um... E quando eu estou falando de gestor, liderança, eu não estou falando só do gerente, quem tem um cargo, né? O enfermeiro como líder do cuidado, né? Do gerenciamento do seu próprio... da sua própria unidade, do gerenciamento do cuidado ali do paciente, né? Numa dimensão mais administrativa, né? E assistencial junto. A gente pensa que a gente está falando de saúde populacional, é de conhecer realmente quem eu estou cuidando, né? Quem são esses pacientes, qual o perfil epidemiológico desses pacientes. Pensa do acesso, né, da entrada, como é que ele acessou até a saída, a continuidade do cuidado. Se a gente pensa numa linha de cuidado, a gente vai pensar da atenção primária, secundária, terciária, né? Se você vai pensar dentro de um hospital, você vai falar do acesso mesmo, né, seja no público ou no privado, isso não tem, né, diferenças, e a continuidade desse cuidado, para ver o melhor desfecho, né? E aí a gente vai pensar como que eu vou saber isso? É através de informações, é através de dados, é através de indicadores, né? E aí a importância dos indicadores, né? Não só os indicadores de qualidade, mas os indicadores de desfecho, né? Dos desfechos clínicos. Quando a gente pensa em taxas de admissão, readmissão, taxas de tempo de alta do paciente. Então, a enfermagem, ela está envolvida onde tem um paciente, tem alguém da enfermagem, né? Seja no ambulatório, seja no pronto-socorro, seja numa área, né? Numa atenção básica, né? Sempre vai ter ali um profissional da enfermagem, um técnico, um enfermeiro. Então, conhecer a sua população é você conhecer dentro de uma linha, por exemplo, de uma doença, a diabetes, né? Se eu estou cuidando de um paciente com diabetes, onde que está, né, as faixas críticas, né, que você tem que saber tomar decisão, você pode monitorar e você pode olhar o desfecho daquilo, né, seja tanto na prevenção como no tratamento, né, quando a paciente já está no hospital, às vezes tendo que fazer uma cirurgia, né, e você vai saber disso através do quê? De informações. Dados, indicadores de desfecho. Então, não dá para você hoje em dia fazer uma gestão, né, sem você trabalhar com números e olhar isso, né? E quando você olha coisas simples, fala, Audrey, mas né, como é que eu vou ter, às vezes, o acesso a isso? Indicadores do próprio cuidado, né? Do cuidado de enfermagem, né? Então, vamos lá, os indicadores de qualidade, a queda, né, a lesão por pressão, né? Todos os indicadores que são ligados normalmente à parte assistencial, né? Você vai ter, né, o número de infecção hospitalar, o número de infecções por catéter, todas as taxas que a gente acompanha, né, dentro de uma instituição. E aí a gente pensa, quando você pensa em indicadores, você também pensa em processos, né? Porque você vai ter indicadores de processos e de resultados, né? E aí a gente já pensa em processo, já vou pular para a dimensão, que é a dimensão do custo por paciente, né? E às vezes eu percebo que os profissionais, eles têm às vezes uma dificuldade de entender onde impacta o custo, né, com o trabalho da enfermagem. Seja no setor público, mas no privado, claro, porque se preocupa muito com isso. Mas no público também, alguém está pagando por isso. Quando a gente pensa aqui no Quadruple Aim, você pensa em custo por paciente, né? Tem o médico que pede, às vezes, o exame desnecessário, ele pede o medicamento desnecessário, o uso abusivo de medicamentos que não tem necessidade. Isso não agrega valor, né? Não agrega valor no cuidado, porque isso aí às vezes, encarece, né, o custo, alguém está pagando, né? Nós, usuários de planos de saúde, às vezes temos isso, né? Falar, vou no médico, mas vou fazer um raio-x, né? O raio-x é desnecessário, né? E aí você aumenta o custo, né? O custo, e não agrega valor no seu, você continua do mesmo jeito, não te dá diagnóstico, né? Mas há uma cultura, né? Uma cultura que precisa ser modificada, né? No nosso país em relação a isso. E aí a gente fala assim, mas não sou eu que peço exame, desnecessário, não sou eu que, né, não tenho como controlar o médico, mas todos os recursos que estão dentro de um hospital, a gente tem uma responsabilidade, né? Então, quando você pega um material, vai para um quarto fazer um procedimento, né? O desperdício, né, desse material, ou o desperdício de tempo, né, que a gente tem dentro dos nossos processos, né? Eu comecei falando de processos, é muito
é muito importante nesse assunto, né? Então, tempo de espera para fazer um exame, é tempo de espera para o paciente descer para o centro cirúrgico, é o tempo de espera para fechar uma alta, né? O médico vai lá, assina a alta. Aí alguém tem que ir lá medicar, alguém tem que ir lá fazer o curativo, alguém. Então, assim, não houve planejamento de alta, né? Aí espera o profissional, o multiprofissional, a fisioterapeuta passar para fazer o atendimento, e lá, né? Está rodando esse tempo de alta, roda diária, outro paciente poderia estar ocupando esse leito, né? Então, tudo isso chama-se o quê? Desperdício, né? Os tempos, né? O setup o giro de sala cirúrgica, né? Então, você falar entre uma cirurgia e outra cirurgia, né? O tempo gasto para organizar, desmontar uma sala e montar uma sala, né? Você poderia encaixar quantas mais cirurgias, né? Quando a gente pensa no setor público, quantos pacientes estão na fila de espera para fazer uma cirurgia, né? Então, esse tempo de espera, gente, não agrega valor para ninguém, né? Se a gente vai como Muito usuário, pelo né? Você fica contrário, né? enfurece, né? Exatamente. Ou O você Audrey, desculpa, pode pode continuar. falar. Ou você acaba buscando outro serviço, né? Porque a sua experiência é muito ruim, não é? Não foi boa, né? É, Não foi boa. não foi boa. E muito mais assim, né? O modelo de assistência, o modelo de saúde que nós temos, né? Ele é bom. Porém, é isso, né? Quer dizer, nós não temos uma previsão de, vamos supor, no SUS, né? Excelente, mas qual é o tempo de espera que eu tenho para fazer determinado exame, não é? A comunicação, enfim. Mas também, na rede particular, também isso acontece muito, Sim, né? muito. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais, Aldri, o tripé, os 4 pilares que você falou, né, que é o mais atual, que você destrinchasse um pouquinho mais onde que o enfermeiro ele se encaixa em todos, mas assim, que esmiuçasse um pouquinho mais. Pode ser? Sim, pode. Então, a gente está falando aí de custos de desperdício, né? Que você pode, o enfermeiro pode olhar os processos, né? E trabalhar em processos mais enxutos. Então, quando você percebe otimizar pessoas, por exemplo, eu sou um gestor, né? Que estou olhando a unidade do pronto atendimento, né? Então, eu trabalho com picos e vales de atendimento. De manhã, normalmente é calmo, aquilo vai enchendo, depois ele abaixa, no começo da noite começa a encher. Por que não? Aquele horário que o vale está lá embaixo, né? A demanda está vazia, tem pessoas ali paradas sem fazer, né? Sem fazer muitas coisas, por que não? Essas pessoas não iam ajudar, né? Num outro setor como o laboratório, que é uma área que normalmente enche, né? De manhã é um horário que o pico é muito alto, né? E a hora do almoço aquilo abaixa. Então, assim, o enfermeiro tem que reinventar, né? Quando a gente está falando desse triplo, quádruplo EM, a gente está falando em custo, a gente está falando em otimizar, né? Otimizar recursos, né? Que são recursos humanos, né? Em relação a melhorar a experiência do paciente, melhorar o resultado, né? Quando a gente está falando de desperdício de tempo, né? Então, a gestão de processos é você olhar os processos que são feitos. Quando eu sou, por exemplo, o meu plantão, eu trabalho com. Como que é o trabalho da minha equipe de enfermagem? Né? Eu trabalho por tarefa ou eu trabalho por um cuidado integral? Né? O que é isso, Adriana? Trabalhar por tarefa, eu tenho um técnico que faz medicação, que faz curativo, que dá banho. Né? Então, isso é muito produtivo quando você pensa em áreas ambulatoriais, né? Áreas de passagem. Você não faz vínculo com o paciente, né? Mas tem certos riscos também na segurança do paciente. Agora, o cuidado integral é aquele que eu assumo, né? Então, isso é bom em áreas de pacientes internados, mas aí você tem que trabalhar em times, trabalhar integrado, né? Trabalhar em equipe, para que aquilo seja uma coisa que flua, né? Um dinamismo durante o plantão, né? E você consiga atingir seu resultado. Então, quando eu estou falando em desperdício, eu estou falando em desperdício de tempo, de material, de estoques, né? De grandes estoques que ficam lá, e a enfermagem adora, né? Tem um monte de material, né? Parece que é uma Esconde, guerra, né? né? Vou esconder Esconde, aqui porque pode vai faltar. faltar. Né?
Exatamente. Aí o material fica lá, ele rasga a embalagem, perde o material, extravia, e a hora que precisa realmente, né, o material não está lá, né? Ou são processos de segurança, né? Que às vezes você precisa olhar se essa cadeia está sendo feita, né, de uma maneira correta, né? Então, tudo isso é gestão de processos. Existem várias ferramentas, né? Inclusive, no nosso curso de pós-graduação, é falado sobre essas ferramentas que podem ser utilizadas para medir, analisar. São ferramentas da qualidade, né? O Lean, né, na verdade, é uma metodologia que mostra muito o pensamento enxuto, né? Você enxugar essa cadeia de processos e tentar colocar aquilo que agrega valor, né, para o nosso paciente, né? Então, você diminui a espera, diminui a falta de planejamento, redistribuição, né? Então você vai e volta, aquele vai e vem, né? Então eu não planejo direito, eu vou no quarto, eu volto no quarto, né? Isso tudo é uma falta de planejamento, às vezes, do enfermeiro, né? Com a sua equipe, né? Então não planeja o material, né? Então a hora que o médico chega, o material não está pronto, alguém vai pedir o material, então tudo é demorado, tudo é moroso, né? Então, acho que cabe à enfermagem ter um olhar diferente, né? Não fazer sempre o mesmo do mesmo. Trabalhar com protocolos, né? Trabalhar com diretrizes, com práticas baseadas em evidências. Lembrar que os protocolos têm pontos de tomada de decisão, né? E esses pontos são pontos que podem ser monitorados, né? Gerenciados, né? Os protocolos gerenciados, normalmente acontece isso. E a experiência do paciente, né? Eu acho que o papel ali da experiência do paciente é muito importante quando você pensa, hoje o cuidado centrado, ele é um modelo que a grande maioria dos hospitais trabalha, né? Porque é um modelo de segurança multiprofissional, interdisciplinar. E ele é um modelo que você olha o paciente com cuidado individualizado, né? Olhando as suas necessidades, mas olhando também a perenidade da instituição, né? Você não faz tudo pelo paciente, né? No sentido de mesmo num hospital privado, ele quer tal coisa, né? Isso tem que ter aquele equilíbrio que eu falei, né? O valor tem que ter esse equilíbrio de custo por paciente, né? As necessidades, o desfecho, né? O melhor desfecho. E quando a gente está falando do colaborador, né, a gente está falando naqueles 4 pilares, né, a experiência dele, né? Então, o que ele tem como experiência também, porque se ele não é bem cuidado, como é que ele vai cuidar, né, Denise? Porque sempre assim, né? Quer dizer, quando a gente fala, o gestor, né? Mas assim, tá tudo junto, né? É o paciente, é a equipe de saúde, né? Quem está à frente do paciente, né? Exatamente. E isso que eu acho que você ia falar também, né? Quer dizer, se eu não cuido desse profissional, como que vai ser, né? Exatamente. E essa função, muitas vezes, o enfermeiro acha, é do coordenador, é do supervisor, é do gerente, é dele com a sua equipe, né? Então, assim, se ele não der reconhecimento, ele não der feedback, né? Se o técnico de enfermagem não se sentir parte, né, daquele cuidado, né, parte da comunicação, ele não vai. A experiência dele é ruim, né? Como é que você pode querer que ele cuide de pessoas se ele também... Não estou falando nem assim do cuidar de você ter um serviço médico na saúde ocupacional, né? Bem feita. Hoje em dia as instituições têm trabalhado com isso, né? Com um cuidando de quem cuida, programas de qualidade de vida, né? Às vezes o setor público tem menos isso, mas o dia a dia do reconhecimento, da valorização, do feedback, o feedback é todo dia, gente. É você ir lá, né? A gente fala muito no nosso curso, né? Como dar um feedback, quais são, né? A estruturação de um feedback bem dado, né? Então, a enfermagem tem que sair, às vezes, daquela visão, né? Um pouco autoritária, um pouco que veio do passado, né? De um passado um pouco mais de dureza, para hoje compartilhar, né? Você faz uma gestão de relacionamento, né? Baseada em relacionamento com a sua equipe, né? E aí você consegue um melhor resultado. É esse que é o verdadeiro líder, né? Não é mais aquele líder, né? O seu time é que tem ali a evidência, né? E para isso ele tem que ser bem cuidado, né? Então a gente esses 4 pilares, né? Eles são muito importantes para você realmente ter um desfecho bom. Né? E a melhor experiência do paciente vai ser realmente dada através dessa junção, né? É tudo um juntando com o outro, né?
eu acho importante a gente pensar um pouquinho, eu falei sobre humanização, né, bastante no meu livro, e a gente É isso que eu estudou... gostaria que você tocasse também, né? Porque, assim, se fala muito em humanização, né? Acho que às vezes até banalizou um pouco, né, esse conceito, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, do seu livro, né, que eu acho que é bem interessante. Então, esse livro, ele trouxe um pouco a história do hospital, né, que eu trabalhei, que tinha o calor humano como um valor, né, então quando a gente falava em missão, visão e valores, né, um dos valores que foram instituídos foi o calor humano, porque era mais que uma humanização. Então eu conto como que isso se formou, né, da onde ele veio, se ele veio da enfermagem, se ele veio da parte médica, se ele veio, é uma colônia sírio-libanesa, se veio da cultura, né, da colônia, né, não vou contar o resultado, porque daí vocês leem o livro depois. É só um spoiler. Mas o que é importante nisso, né? Que veio a gente, isso foi trabalhado, né, vira uma cultura, né? E a humanização não pode ser só um manual que fica guardado, né? A humanização é muito mais do que isso. Mas Tem quando que a estar gente em está falando, prática, né? quando a gente está Dia falando a em dia. jornada, a jornada do paciente, Denise, a gente está falando assim, você pensa naquele, sabe aquele desenho que tem um caminho, assim, que vai, né? É, e ali, essa jornada do paciente é uma jornada mesmo, né? O paciente, às vezes, pensa o paciente oncológico, né? Ele interna, daí ele volta no ambulatório, aí ele vem para fazer exames, né? Aí ele faz uma biópsia, ele reinterna. É uma jornada, né? E dentro dessa jornada tem os pontos, né? Tem pontos que ele está ali, que ele tem o contato com a equipe, com o ambiente, que na verdade é a cultura da organização, né? Então, esses pontos são pontos importantes para ele formar a experiência do paciente. E aí, quando a gente está falando nisso, a gente tem que pensar quando você fala em satisfação. Então, mas a minha instituição faz uma pesquisa de satisfação. Então, vai lá, né, tem os NPS, né? É uma nota que você dá lá, gostei da comida, gostei da enfermagem, né? Gostei do atendimento do médico. Isso é um fator que você mostra a satisfação do paciente, mas isso não é a experiência do paciente, né? A experiência do paciente, ela é mais sensorial, né? Ele é um resultado de múltiplos fatores que vão falar, eu gostei, a minha experiência foi boa. Então, eu internei e sei lá, eu tive um problema de saúde, né? Tive que fazer uma cirurgia, vou sair com uma limitação por alguma coisa. Eu tenho que ter a minha experiência no cuidado, até na continuidade do cuidado, eu saí bem orientado pela enfermagem, eu sei como é que eu vou cuidar da minha sonda, eu sei como é que eu vou tomar meu banho, meu autocuidado. Então, assim, eu ponho o doente. Medicação. Exato, né? Não põe o doente para fora, né? Então, esse é o papel da enfermagem, né? Eu coloco o doente, falo assim, entrega um papel na alta e falo, olha, né? Aqui está tudo que o senhor tem que Aqui. fazer. Então, isso não é continuidade do cuidado, né? Continuidade do cuidado é o paciente para casa seguro de como ele vai se autocuidar. Isso é o que a gente chama de planejamento de alta, né? A equipe multi, né, define as metas, treina o paciente, às vezes, num cuidado específico, né? Que poderia ser um cuidado mais elaborado, né? Às vezes cuidar de uma sonda, de um curativo, né? Muitas vezes poder acompanhar, poder fazer, né? O ideal seria poder acompanhar esse paciente depois, porque você vê toda a linha de cuidado, né? Então, isso faz o paciente olhar e falar: minha experiência foi boa, né? Independente dele falar, naquela internação a comida não foi bacana, né? Mas a experiência dele, né? A experiência do cuidado, e é isso que agrega valor para o paciente, na verdade, né? O desfecho ser bom, né? E o desfecho Sair seguro, né? Sair sair seguro. seguro, né? E Quer o dizer, desfecho não dele, houve nenhuma intercorrência, ou não houve uma iatrogenia, um erro, enfim, exatamente. que isso a gente luta, né? Muito. Mas também, assim, porque tantas vezes, né, o paciente interno, ele conhece o técnico, o auxiliar, né, o fisioterapeuta, mas não conhece o enfermeiro, né? Bem Então, isso mesmo. Audrey, assim, nesse tempo todo que você trabalhou, como você até comentou, né, houve muita mudança, né? Nós tivemos aí N mudanças nesses 30 anos, né? Até o momento, né? Estamos aqui no século XXI, 2022, enfim, então quantas coisas mudaram, né?
em termos de conceitos, de processos, a gestão da qualidade. Hoje a gente né, trabalha muito com a segurança do paciente, a prevenção, né, as orientações que são dadas, as certificações de qualidade, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é o principal, aliás, tudo que você falou, né, é um grande desafio, mas os desafios que nós temos como enfermeiros, não é? Na atualidade. Olha, eu acho que hoje, né, quando a gente compara o passado com o que acontece hoje em relação ao cuidado, né, eu acho que existe muito mais ferramentas para auxiliar os enfermeiros no trabalho, né? E essas ferramentas, não estou falando de um prontuário eletrônico, né? Que só ele junta as informações. Eu estou falando de ferramentas de processo, de protocolos, né? Coisas que no passado não tinha, né? Então você não tinha direcionadores de como você trabalhar. Então, hoje, eu acho que o trabalho dos enfermeiros é um desafio, porque agregou-se muito mais outras coisas que não tinha no passado, mas a organização do trabalho favorece muito mais, né? E às vezes as pessoas acham que falta gente, o problema é que falta gente. Às vezes o problema é os processos, né? É o enfermeiro olhar, sair da caixa, né? Sair da caixa, olhar assim, ó, por que todos os pacientes têm que tomar banho de manhã, né? Sempre falo isso, né? Porque sempre foi assim, né? Se perguntar para alguém, vai falar, mas sempre foi assim, tomar banho de manhã, aí a escala de manhã tem mais técnicos, qual é o problema, né? Só que assim, eu sou uma pessoa que toma banho à noite. Se eu ficar internada, eu vou querer tomar banho à noite, né? Então, a minha experiência talvez não seja, isso já vai impactar, né, naquilo que seria bom para mim. Ah, mas é porque a rotina. Então, assim, quando a gente fala que o cuidado é centrado no paciente, ele acaba não sendo tão centrado, né? Ele é centrado, às vezes, nas rotinas hospitalares que a gente não questiona, né? Então, eu acho que o papel do enfermeiro hoje é começar a questionar mais, né? Olhar as práticas baseadas em evidências e melhorar as melhores práticas, que isso com a informação, com a internet, né, existe, né, vários métodos e vários sistemas que nos auxiliam para olhar essas práticas, né? Olhar o vizinho como é que faz, olhar o vizinho de fora como é que faz, né? E tentar melhorar a nossa prática, né? Então, eu acho que, assim, os desafios das pessoas hoje, dos enfermeiros, eu acho que já tem um reconhecimento maior do trabalho, né? Mas eles precisam se atualizar, né? Eles precisam ir atrás de estudar, atualizar, ver o que está acontecendo, né? Fazer o nosso curso de pós-graduação, né, Denise? Entender Estudar sempre, né? Estudar sempre. Estudar sempre. Assim, quando a gente, na graduação, né, propõe para o aluno, ó, temos que ler um artigo, temos que fazer uma pesquisa, não, mas esse artigo é muito grande, né, quer dizer, a gente tem que, como você falou, sair da caixa, né, a gente tem que mudar essa postura, né, porque é um mundo de conhecimento, né, eu acho que o grande desafio realmente hoje, como você falou, né, na minha época ali, né, quando eu comecei a trabalhar na UTI, acho que a gente é um pouco ali contemporâneas, né? Talvez um pouquinho mais, né? Então, assim, a gente fala o seguinte, né? Naquela época eram os manuais, nós tínhamos os manuais, trabalhava em UTI, então manual da UTI, então os procedimentos e tal. Hoje nós temos outros processos, protocolos, etc. Mas eu acho assim, é tão importante, né, que as pessoas estejam engajadas, estejam envolvidas, não é? E isso faz toda a diferença, o gestor, né, o enfermeiro, no sentido de agregar, né, a equipe, de trazer conhecimento, de desenvolver essa equipe, que nós tomamos decisões, né, mas também, se a nossa equipe estiver, né, alinhada com todas as atualizações, enfim, ele vai ser aquela pessoa que vai também tomar decisão, né, afora que não seja da competência, né, que seja a competência do enfermeiro, mas, assim, tão importante, né, porque hoje nós temos, né, como você falou, existe muito desperdício de tempo. Hoje, as internações, elas não são longas, elas são rápidas, os procedimentos são, muitas vezes, minimamente invasivos, não é? Então, quer dizer, é um mundo aí que nós temos que estar
devidamente engajados, né, como enfermeiros, como líderes da equipe, né, para tomar decisões, para trabalhar, né, com toda não só a tecnologia, mas a ciência, né, o saber, a nossa que está à nossa disposição, não é? Então, acho que é uma mudança muito grande, né, de paradigma que a gente vem constantemente, nós estamos nessa mudança, nessas alterações. E quando a gente acha que já sabe tudo, não, tem coisa nova chegando, não é? Novas formas de trabalho, e isso é fundamental, não é? A gente tem que, eu acho que os enfermeiros têm que ser protagonistas, né? Né, dessa trilha, e não ser só. Acho que é como se fosse. Eu posso decidir ser protagonista, posso decidir ficar só olhando, né? E assistindo. Só que você é engolido, né? Porque hoje a informação ela vai mudando muito rápido, né? A pandemia que veio agora recentemente, né? Quantas coisas não mudaram, quantas coisas a gente achava que já estavam definidas, né? Começa aí, vamos lá falar, vamos lavar as mãos, né? Todo mundo achava que lavar as mãos era o protocolo estava ok de lavar as mãos, né? E viram que isso, né? Colocar um EPI, né? Treinar as pessoas a colocar EPI, sendo que sempre teve isolamento, né? Então, eu acho que a enfermagem ela é sempre treinar, capacitar, né? Estudar, não tem jeito, né? É só assim que você vai conseguir juntar aqueles 4 pilares ali e pôr valor no cuidado. Eu estou convidando aqui o pessoal, Audrey, para o pessoal que estiver aqui na sala, né, poder fazer perguntas, participar, isso. Né? Eu acho que esse é o grande momento aqui, né? Exato. Quiser fazer as deixa perguntas. Eu ver. Estou tendo aqui alguma. Acho que alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo. Se a Bruna puder me ajudar. Vamos ver aqui. Estão perguntando se a Binar tem certificado de horas. Tem sim, tá? Olá, boa noite. Cá de Portugal? É isso? Cá de Portugal, Sônia? Agora vê. Opa, que beleza! Olha só, Sônia. Que honra, né? Que alegria, né? Estamos lá em Portugal. Sônia, seja muito bem-vinda, viu? Eu estive uma vez, né, em Portugal, e foi fantástico. Aliás, acho que umas 2 vezes. Foi a estudo, não foi muito a passeio, não, mas estive lá 2 vezes, na Universidade Católica Portuguesa, não é? E agora a Unisa está fazendo também um luso brasileiro, né? Então, que bacana. Então vai ter agora, acho que é abril, se não me falha a memória. Mas seja muito bem-vinda, viu, Sônia? Eu também conheço Portugal, muito bom. Uma beleza. A comida, né? A receptividade, enfim, e a enfermagem também muito boa. A Carla, olá, Denise, Aldo, boa noite. A Ellen Benito. Ellen, olá, nossa professora tá também do curso de pós-graduação. Melanie, boa noite a todos. A Cláudia. Como eu identifico um gestor da enfermagem? Qual é a rotina dele? Pode falar? Posso falar. Pode responder? Bom, a dimensão do serviço de enfermagem, né? Vamos falar aqui a nível de hospital, né? Porque pode ser um gestor de enfermagem, ele pode ser um coordenador, pode ser um supervisor, depende da nomenclatura que a instituição colocar, né? A rotina dele acaba sendo uma rotina de olhar, ser responsável pelo aquele cuidado dentro daquela área que ele está atuando, né? Então, estou falando, sei lá, ele é um coordenador da UTI, né? Então, ele é um responsável técnico pelaquela equipe de enfermeiros e técnicos que vão estar cuidando daquele paciente. Ele é responsável, e aí essa responsabilidade, vamos dizer assim, técnica,
ela cabe tanto de olhar os indicadores da área, a qualidade, o atendimento do paciente, a experiência do paciente, né? Ver insumos, ver recursos, ver equipamentos, né? Então, é como se ele fosse ali quem vai fazer toda o olhar da dimensão, né, de recursos físicos, estruturais, escala de pessoas, né? O grande trabalho acaba sendo a dimensão de pessoas por plantão, para suprir as 24 horas, né? A qualidade da entrega, como a gente falou, né? Qual é essa qualidade dessa entrega, medir, acompanhar o desempenho da sua equipe. São vários fatores que vão envolver né, a rotina dele, do dia a dia, né? Então ele tem reunir, olhar e pôr processos de melhoria, né? Não adianta só ali tocar o dia a dia, né? Acho que o grande desafio do gestor é ele olhar tudo isso e ele está sempre buscando melhorias, modificações, né? A comunicação com a sua equipe, engajando a sua equipe. O que é bem interessante alguns conceitos quando você fala do papel do coordenador e o papel, às vezes, da sua equipe. Você vê muito coordenador e supervisor que, às vezes, gosta de estar lá na beira-leito, né? Falando com o paciente, cuidando do paciente. Na verdade, o gestor, no sentido de um coordenador, um gerente, tal, ele tem que estar mais cuidando da sua equipe, que a sua equipe vai cuidar do paciente, né? E ele vai fazer, claro, essa ponte com o paciente quando necessário, mas deixar que a sua equipe cuide do paciente e ele cuide da sua equipe para atender melhor, né? Então, é uma rotina bastante dinâmica, né? Porque o hospital é uma coisa bastante dinâmica, né? Mas não dá para ser um gestor só que apaga fogo, né, Denise? Tem que ser um gestor que... E né? outra, né? Vamos falar também de dimensionamento pessoal, né? Quer dizer, nós precisamos ter mais enfermeiros, não é? A gente ainda, né? Nós não temos o ideal, o necessário, não é? De enfermeiros, de técnicos de enfermagem, enfim, para trabalhar. Sempre o que a gente escuta, né? A reclamação não temos equipes, né? Número suficiente, enfim. E realmente isso, né? Eu acho que nós temos que mudar, não é? Então, né, está aí agora, né? Nós estamos pleiteando, né? As 30 horas, enfim, a remuneração adequada, o piso salarial, tudo isso são lutas, né? Lutas de muitos anos, não é? Não é fácil, não, né? Eu gostaria, né? Porque assim, já são 7:50, olha só, né? Queria saber se tem mais perguntas, não é? O pessoal que está parabenizando, não é? Eu acho que a tecnologia é tão bacana, né? Porque a gente consegue veicular, né? Uma palestra, uma webinar, não só, né? Aqui na nossa cidade, mas no nosso país e fora do país, que nós temos uma colega portuguesa, né? Enfim, então, deixa eu ver aqui. Júnior, Instagram, poderia falar um pouco sobre a pós? Posso sim, Júnior. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela, né? Para vocês terem uma dimensão do que são os nossos cursos, não é? Então, deixa... Acho que está aparecendo, né? Tá ok? Acho que ainda não. Ok. Ok? Então tá bom. Então vamos lá, né? Então nós temos aqui vários cursos, né? A Unisa é uma Universidade de Santo Amaro, aqui de São Paulo, né? É um curso que é uma universidade que já tem mais de 50 anos, não é? E ela já formou, né, muitos profissionais, né? Tem vários cursos também, enfim, cursos na área da saúde, da engenharia, enfim, cursos tecnológicos. Enfim, a pós, né, da Unisa, ela prepara profissionais, né, para os grandes desafios, não é? Que nem a professora Audrey falou. Um grande desafio né, nós né, escolhermos uma área para trabalhar, enfermagem, fazer uma graduação, e nós precisamos realmente fazer uma pós-graduação, porque o conhecimento, né, ele é fundamental, né, para que o profissional esteja preparado
lá para poder trabalhar, atuar de uma forma dinâmica e atual, né? Os nossos cursos, eles têm uma duração de 6 meses, tá certo? E a partir de 6 meses, ou até, às vezes, até por aí, né? Os 6 meses, enfim, diferentemente de cursos que são muito extensos, né? Que demoram um ano, enfim. Então, quer dizer, o próprio aluno vai comandar, né? O tempo, né? De fazer, tá certo? Vai possibilitar também oportunidades para networking, né? É importante também, né, que os nossos professores são professores que têm não só uma titulação, né, que nem a professora Aldre, doutora, mas também que tem uma experiência muito forte na área, né, da qual ela vai se responsabilizar. Os nossos cursos, né, estou falando do curso dos quais que eu sou coordenadora, gerenciamento de enfermagem e segurança do paciente. São 2 cursos novos, né, oferecidos aqui na Unisa, e os 2 são ensino à distância. Não é isso por quê? Porque realmente nós tivemos o tempo da pandemia, né, que muito cruel, né? Então, assim, é importante que a gente possa levar esse conhecimento para muitas locais, né, do Brasil, né? Então, quando nós falamos de gerenciamento de enfermagem, então, quer dizer, nós temos 6 disciplinas, tá certo? A Design Your Life é uma disciplina institucional que ela tem uma carga horária, todas elas têm uma carga horária de 60 horas, não é? E ela habilita ali o aluno, né, o pós-graduado, o enfermeiro, para poder fazer um planejamento da sua carreira, da importância da leitura, de artigos, enfim. Então, dá uma dimensão muito bacana, né, para quem vem fazer o nosso curso, e é uma disciplina institucional, tá? Depois nós temos a disciplina Gestão de Serviços, Recursos e Enfermagem, que é a professora Aldre, então, onde vai contar bastante, não sei se a Aldre gostaria de falar um pouquinho, né, mas falar sobre todo esse mundo aí, né, que nós temos para fazer a gestão de recursos, né, recursos humanos, materiais, enfim, mas principalmente no uso de ferramentas, né. Quer complementar um pouquinho, Aldre? Aqui a abordagem realmente é para olhar toda essa. A gente fala sobre dimensionamento de enfermagem, né, a parte dos recursos físicos, humanos, materiais, equipamentos. A gente fala um pouco de projetos, né, fala um pouco de planejamento estratégico, né, para as pessoas entenderem, né, as práticas baseadas em evidências, o trabalho interdisciplinar. Né, então, são várias abordagens que você olha os modelos, né, assistenciais, cuidado centrado no paciente, né, todos os modelos assistenciais que existem, né, focando, né, o trabalho da enfermagem. Então, dá para o aluno uma dimensão realmente de tudo, né, como fazer indicadores, né, quais os indicadores, esse olhar um pouco, né, porque como é uma disciplina de qualidade e segurança, não é aprofundado, mas é falado um pouco sobre esses pontos que, né, todas as disciplinas acabam se interligando, né, Denise? Isso mesmo. Depois nós temos essa outra disciplina, Comunicação e Marketing em Saúde, com a professora Mônica Martins Trovo, também uma colega, né, doutora, especializada na área de comunicação. Então, quer dizer, o quanto que é importante, né, a comunicação, mas esse marketing em saúde, né? Em seguida, nós temos Gestão da Sistematização da Ciência de Enfermagem, com a doutora Vera Lúcia Regina Maria, que foi enfermeira durante muitos anos, né, no Dante Pazanese, Instituto de Cardiologia Dante Pazanese, aqui em São Paulo. Hoje ela é consultora nessa área, né, da SAI. E, assim, a gente acredita, né, que realmente o foco é o paciente, né? Então, quer dizer, toda gestão tem como foco o paciente, né? E a sistematização, diagnóstico, enfim, Nanda Nicknock, enfim, tudo isso ela aborda nessa disciplina. Gestão da qualidade e segurança do paciente, com a professora Liliane Bauer Feldman, também
não poderia estar, né, de fora essa parte da qualidade, da gestão da gestão da segurança. Isso é muito forte hoje nos nossos dias, nos dias atuais, não é? Então, nós quisemos realmente trazer essa disciplina, né, para abordar toda essa parte também dos indicadores assistenciais, das ferramentas de qualidade e assim por diante. A gestão de competências de enfermagem, com a doutora Valnice Oliveira Nogueira, também, que vai abordar, né, as competências, né, necessárias para o gestor, tá certo? Então, são 360 horas, num ambiente, né, EAD, então tem professor, tem tutor, né, vocês não ficam abandonados, não é, tem as videoaulas, você assiste, não, tem as videoaulas, tem toda uma série de recursos de aprendizagem, não é? Que é muito interativo com o aluno. Existem os tutores que vão acompanhar, que vão corrigir os trabalhos. Hoje não existe mais, né, a obrigatoriedade de ter um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Então, são trabalhos que são realizados, não é? E que são avaliados para ver se o aluno realmente está apto a ser aprovado naquela disciplina, não é? Nós temos aqui também o outro curso, que é Segurança do Paciente, também tem essa disciplina de Design Your Life. Aqui são 7 disciplinas, então a carga horária é um pouquinho maior, são 420 horas. Nós temos as bases conceituais de segurança do paciente, metas da segurança do paciente, aquelas metas internacionais, né? Então, quer dizer, isso é dado na graduação, mas aqui tem agrega muito mais, né? Mais conhecimentos, indicadores, enfim, tudo isso é importante. Implementação do núcleo de segurança do paciente, então, o que é o núcleo, como que formar esse núcleo, né? Como desenvolver, enfim. Gerenciamento de risco, comunicação significativa e envolvimento do paciente, então, a importância, né, da comunicação que deve ter entre os gestores, não é? E a equipe de saúde, não é? Com o paciente, essa comunicação com o paciente, a comunicação com o familiar, não é? Que não pode, por exemplo, que ambiente que nós vamos trabalhar, não é? Não é um ambiente de punição, nada disso, não é? E ambiente de prática e segurança do paciente. Então, qual é esse ambiente que nós precisamos propor, não é? E o enfermeiro está, não só enfermeiro, porque esse é um curso multidisciplinar, né? Aqui, enquanto o gerenciamento de enfermagem é só voltado para enfermeiros, esse curso de pós-segurança do paciente, ele é para equipe multidisciplinar. Então, médicos, engenheiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, que queiram vir fazer o curso, administradores, são muito bem-vindos, tá? Então, é uma carga horária de 420 horas, ok? Fazer uma propaganda, né? A Ellen está aqui também na sala. No dia 12 de abril, às 19 horas, também nós vamos ter esse webinar com a professora Ellen Maria Benito Scapolan, Petrolino, que ela faz parte, né, do curso de segurança do paciente, é uma das docentes, né, do curso, e ela vai falar sobre aspectos práticos da segurança do paciente, funções dos profissionais de saúde. Também a professora Ellen também tem uma experiência fantástica e eu acho que você não deveria deixar de participar. As vantagens do curso, então, primeiro, os cursos são muito atuais, não é? Acabaram de sair do forno, não é? Então, estão aí à disposição. O time, né, de professores são professores realmente com experiência, né, tem assim, uma inserção, né, em relação ao seu currículo, à sua experiência profissional, né? Então, são professores altamente, né, renomados e com experiência comprovada, né? O curso, sendo ensino à distância, ele tem uma ótima interatividade entre o aluno e o tutor, o professor, enfim, então isso
nós podemos garantir que é um curso bastante atual e que traz uma interatividade muito boa, né? E o tempo para a realização, então, 6 meses de curso, um pouco mais, isso vai depender muito, né, do aluno que estiver, por exemplo, se dedicando realmente de uma forma onde ele vai se organizar, ele vai se planejar, enfim, isso é bastante importante, né? A gente às vezes pensa, né? Ensino à distância, mas ele vai aprender? Aprende sim. Por quê? Em sala de aula, muitas vezes, o aluno às vezes está, né, viajando. No ensino à distância, não. É ele e o tutor e o professor, né, responsável. Então, assim, ele tem que se dedicar muito, não é? Então, não tem como falar, não, não, o ensino realmente é muito, né, muito sólido, tá certo? Nós temos o portal da Unisa, né? Quem não conhece ainda, né, pode, né, entrar no nosso portal. Então, nós temos esse link que vai diretamente para os cursos de pós, né? pós.unisa.br/login, né? E aqui, então, nós temos esse outro login aqui, onde você pode, como falei, entra no nosso... Esse aqui é o portal da Unisa, que vai diretamente para os cursos de pós. São muitos cursos de pós, não é? Então, nós estamos oferecendo esses dois, né? Como eu falei, são muito atuais. Então, é fácil acessar o portal, criar uma conta, não é? Após a confirmação por e-mail, fazer o login. E matrículas, né? Tem o espaço lá, matrículas, fazer a sua matrícula, selecionar a modalidade. Nós, nesse momento, só temos, nesses dois cursos, a modalidade em EAD. Fazer a matrícula, né? O preço, gente, olha, tá sensacional. Assim, eu acho que cabe no bolso de muita gente, né? Tenho certeza que vocês poderão, porque às vezes tem cursos muito caros, né? A gente fala, nossa, né? O enfermeiro, às vezes o salário é tão baixo, né? Mas, enfim, então, a Unisa se preocupa com isso também, não é? Em oferecer qualidade, oferecer o que há de melhor, e onde o enfermeiro possa vir fazer um curso e sair bastante satisfeito, né? Enfim, então nós temos aqui o passo a passo, não é? Enfim, onde nós esperamos por vocês, tá bom? O meu e-mail, gente, é esse aqui, dlorenzete, com 2 T's, @prof.unisa.br. Então, se vocês quiserem maiores detalhamentos, enfim, estarei à disposição de vocês para a gente poder conversar, tá? Tirar todas as dúvidas, enfim. E então fica aqui registrado o meu e-mail e eu espero, né, por vocês, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Denise, estão perguntando se é videoaula, né? São vários recursos que são utilizados na disciplina, né? Tem infográfico, tem videoaula, né? Tem leituras, né? De artigos, não só videoaulas, né? Para esclarecer. Exatamente, E assim, além das videoaulas, nós temos, né, os infográficos, material de leitura, biblioteca virtual, não é? Nós temos no campus por exemplo, que é Interlagos tem a biblioteca física, então quem mora em São Paulo pode consultar. Mas, né, a ideia é que é para fora aqui, né, dos muros aqui de São Paulo. Então, quer dizer, nós temos a biblioteca virtual com os livros, né, que vocês podem acessar, né? Enfim, então tá meu e-mail aí, eu acho que é importante, né, que vocês pensem nessa possibilidade. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Não é? Que pena, né? Já acabamos aqui o nosso tempo. E não sei se tem mais alguma pergunta, eu penso que não. Né? Não, tem aqui Parabéns, Audrey, professora Denise, muito bom. A Ethel, né, escreveu. A Ethel é uma colega enfermeira também, está aqui nos assistindo. Obrigada, Ethel. E eu acho que é isso. Tem o e-mail da Denise. Espero
ter colaborado, né, e ter despertado em vocês, né, o interesse em se aprofundar no assunto, né? A Denise acho que deu aí um caminho bastante bom, né, que vai aprofundar muitas das coisas que eu comentei aqui na minha disciplina, né? Outras disciplinas também vão abordar assuntos bastante importantes, né, para a gestão de enfermagem, para o gestor de enfermagem, né? Muito obrigada por vocês estarem aí nos escutando, né? E uma boa noite. Tem mais uma perguntinha aqui. Quando que o certificado fica pronto? Então, vocês fizeram a inscrição, tem um e-mail de vocês, o marketing providencia e encaminha, não é isso? Tem um link também, talvez, para conseguir. Acho que é isso, tá bom? Não sei se o marketing quer colocar alguma coisa aqui, Bruna. Enviaremos amanhã de manhã, pessoal. Olha só que agilidade, só enviar os dados por e-mail, não é? Então, tem o e-mail aqui do marketing@unisa.br, né? Então, olha, amanhã já estão recebendo os certificados, tá bom? Grande abraço. Audrey, um grande abraço para você, não é? E agradeço muito a tua participação, a tua dedicação com a disciplina, com os 2 cursos que você é professora, né? Da pós, e a gente se vê. Pelo menos dia 12 de abril a gente vai se ver novamente. Vamos se ver sim. Tá bom. Obrigada, Denise. Um abraço para todos, gente. Um abraço. Até a próxima. Até mais.